Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre a novela Noites Brancas, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que foi escrita entre os anos de 1845 e 1846, publicada em 1848, que conta a história de dois jovens que se conhecem nas noites brancas de São Petersburgo, que fala sobre solidão, sobre esperança e também sobre desespero. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos que façam o obséquio de se inscreverem no nosso canal, de curtir os nossos vídeos. E se por acaso alguma alma caridosa quiser fazer uma doação econômica para o canal e mandar um super, nós também agradecemos muito. Dostoiévski nasceu em 1821 e morreu em 1881. Nasceu em São Petersburgo, a mãe era dona de casa, o pai era médico militar. A família, apesar de ter alguns empregados para ostentar uma condição social aparente, na verdade fazia parte de uma espécie de classe média, de pequena nobreza empobrecida. Os pais morreram jovens, a mãe de doença e o pai foi brutalmente assassinado. E o Dostoiévski, ele estudou engenharia militar. Entrou na Escola de Engenharia de São Petersburgo e se formou em 1845. Assim que ele concluiu seus estudos, ele se enveredou pela literatura, foi dividir apartamento com o irmão, conheceu pessoas diferentes, começou a escrever. Escreveu sua primeira obra, Gente Pobre, que foi muito bem recebida pela crítica. Posteriormente, outras obras famosas como O Duplo e também Noites Brancas. Só que Dostoiévski ele se envereda num círculo de discussões políticas chamado Círculo de Petrachevsky, e em 1849 ele é preso por crime de opinião. Ele é mantido na fortaleza de São Pedro e São Paulo até que o seu caso fosse julgado. Ele foi condenado à morte, junto com outros conspiradores, esses, na verdade, a maioria jovens, com ideias progressistas, socialistas, antiquizaristas, na verdade, mas eles têm a decretada sentença de morte, mas o czar ele comuta a pena em trabalhos forçados na Sibéria e serviço militar, muito embora a execução tenha sido simulada, numa espécie de teatro macabro, onde Dostoiévski e outros presos políticos foram levados para o pátio, montado do pelotão de fuzilamento, mas na hora da execução tudo brincadeira, eles informam que era uma pilhéria e o Dostoiévski é transferido para a Sibéria, onde ele vai ficar mais ou menos 4 anos numa prisão de trabalhos forçados. Depois ele ingressa no exército como soldado raso para cumprir serviço militar obrigatório por tempo indeterminado. Mas em 1959 ele se casa e descobre problemas de saúde, ele tinha epilepsia e ele acaba sendo liberado do serviço militar em razão da sua doença. Ele consegue ter de volta seus direitos civis e vai se dedicar à literatura, ao jornalismo, à crítica. E é nessa fase, pós-siberiana, onde ele vai produzir as suas obras mais importantes, mais relevantes, os grandes romances, Por exemplo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, Crime e Castigo. Mas, enfim, Dostoiévski ele é proprietário de uma obra extensa e muito importante, considerado um dos maiores escritores da literatura universal. E hoje nós vamos falar sobre uma das suas obras pré-siberianas, anteriores à sua prisão, que é Noites Brancas. Tem gente que trata esse escrito como um conto, mas eu acho ele um pouco extenso para ser tratado como um conto, Ele está mais para uma novela. Ele tem 52 páginas nessa diagramação aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, esse livro aqui, ele é uma coleção
de histórias, né? Noites Brancas e Outras Histórias, da escritora Lafonte. Deixa eu ver se eu consigo aqui dados de tradução. A tradução é de Luísa Facincani. Luísa Facincani. Ela tem aqui em torno de um romance, uma novela e mais uns 4 contos aqui do Dostoiévski, ok? O livro de diagramação tranquila, Noites Brancas, é de fácil leitura. Você consegue ler numa sentada, se você quiser, né? Ou você pode dividir umas 3 noites aí, sem muito esforço, você consegue ler essa obra tranquilamente. Mas enfim, Noites Brancas se inicia com um jovem que ele não tem nome, né? Ele não é nomeado durante essa obra. Um jovem solitário, taciturno, introspectivo, melancólico, que caminha pelas ruas de São Petersburgo numa noite branca. A noite branca é um fenômeno meteorológico que acontece na Rússia e no norte da Europa em geral, quando na primavera e no verão o período noturno, as noites se encolhem, né? O período noturno é muito curto, e mesmo depois do pôr do sol, que já é tarde da noite, o sol fica pouco abaixo da linha do horizonte, então as noites elas são relativamente claras, né, digamos assim. Um dos nossos protagonistas, ele caminha absorto, né, distraído, né, imerso nos seus próprios pensamentos, dizendo que era muito habituado à cidade, à arquitetura, mas muito pouco apegado às pessoas. Na verdade, havia vários anos que ele morava em São Petersburgo, desculpe, mas ele ainda não tinha amizades. Na verdade, ele apenas cita que fizera relações com o velho, que sempre que o via no mesmo lugar todos os dias, acenava com a mão, né, gesticulava para ele, e às vezes ele ensaiava para puxar algum assunto, mas acabava desistindo e seguindo em frente. É uma pessoa de pouco trato social, né? Pouca inclinação em lidar com as pessoas. E uma dessas noites, ele caminhando pelo um dos canais, né, de São Petersburgo, próximo ao dique, ele avista uma jovem parada, apoiada no parapeito, né, dessa ponte, olhando para a água, sabe, contemplativa. Ele vai passando por ela, ela nem se dá conta da sua aproximação, quando ele para e vê que ela está chorando, né? Chora baixo, mas de repente ela explode em soluços, né? Ele pensa em se virar, em se aproximar e falar alguma coisa, mas em razão do seu pouca inclinação ao contato social, ele retrocede, mas acaba que essa moça percebe, né, a sua presença e foge, se assusta e foge, atravessa, né, a ponte. Só que do outro lado, para o azar dessa moça, dessa jovem, tem um cidadão bêbado, já de idade, com, digamos, péssimas inclinações, que a observa e passa a persegui-la. Então, o nosso protagonista, ele se sente no dever de ajudá-la, e ele vai e persegue, alcança, né, e dá o braço para ela e fala, ó, caminhe comigo que você não vai ser mais perturbada. E esse intento funciona. Eles entabulam a conversa, né, começam a se conhecer, e depois se comprometem a se encontrar, talvez, na noite seguinte, no mesmo lugar. Na segunda noite, eles se reencontram, ela volta, né, até no canal, e eles começam um processo de conhecer um ao outro com maior profundidade, né? Eles haviam conversado vagamente, mas aí o nosso protagonista, né, ele vai falar de si, ela pergunta, né, vai falar de si, e vai dar aproximadamente aquela explicação que nós já demos na introdução. Que ele tem uma natureza introspectiva, que ele não conhece ninguém, e que ele tem muito pouca disposição e habilidade para lidar com as mulheres, né? Praticamente nunca paquerou ninguém, não tem contatos dessa natureza. E quando chega a vez dessa jovem, ela é nomeada, né, ela se chama Nastenka, é uma jovem que tem 17 anos nessa parte,
o nosso outro jovem tem 26. A Nastenka vai contar a história dela. Então, ela é órfã de pai e mãe, foi morar com a avó ainda pequena, né? Morava com a avó até hoje. E ela tinha 17, mas quando ela tinha 15, a necessidade de estudar, ela sai de casa, só que ela envolve alguns problemas. De maneira que a avó, para preservá-la, né, entre aspas, dessas situações, ela resolve mantê-la sob pesada vigilância. Então, literalmente, a velha aprende ao próprio vestido com alfinete, né? Elas ficam presas por um alfinete. A avó, que era cega, né? Para que a avó pudesse vigiá-la bem de perto. Elas moravam numa casa, tipo de 2 andares, que era propriedade da avó, que ela cita que muito provavelmente essa avó teve uma condição econômica melhor no passado, mas que hoje vivia numa situação um pouco difícil. Tinha uma espécie de matrona que trabalhava para elas, né, limpando, e que geralmente um segundo andar ela alugava para complementar a renda, e ocorreu de alugar para um jovem estudante. É, né, muito comum nas obras de Dostoiévski, né, funcionários públicos e estudantes, né, e gente pobre também, né, gente miserável. Mas o fato é que esse jovem, ele se muda para o segundo andar, e começa a ter alguns encontros eventuais, né, com a jovem Nastenka, e acaba que esse jovem faz um esforço para se aproximar da Nastenka, muito embora para tanto ele precisava, né, se aproximar da avó também. Ele começa a comprar bilhetes para o teatro e a avó fica muito feliz, mesmo sendo cega, acompanha para ver as apresentações musicais. E acaba que a jovem Nastenka, ela cria uma expectativa muito grande a respeito desse rapaz, que, sem motivo aparente, depois de certo ponto ele esfria a relação, ele se afasta. O que deprime muito a nossa jovem, né? E um dia ele comunica à velhota lá que os negócios dele estavam encerrados, né, em São Petersburgo, e ele precisava voltar para Moscou. Agradece muito e avisa que vai embora. A nossa Nastenka, ela se desespera, né, e ela resolve fugir de casa, no ato de desespero, porque de expectativas afetivas que esse jovem, juntar as malas e uma noite, depois que a avó dorme, que ela está saindo de casa, ela encontra com ele. Então ele percebe tudo que está acontecendo e ele joga limpo. Ele fala, ó, eu não tenho condições de me casar por agora, todavia, se você me der 1 ano, eu vou para Moscou, tento criar uma condição financeira, uma estabilidade, e volto aqui e nós nos casaremos. E ela vai e concorda, então eles ficam com esse acordo estabelecido. E na primeira noite em que o nosso protagonista e a Nastenka se encontraram no DIC, né, no canal, fazia 1 ano que esse jovem prometera voltar, né, aniversário de 1 ano, que eles deveriam se encontrar exatamente naquele lugar. E que ela estava muito triste também, porque sabia que ele estava na cidade e não a havia procurado. E se desespera e chora. E o nosso protagonista, o nosso jovem caminhante, né, que já estava criando expectativas afetivas em relação a Nastenka também, ele se compromete a ajudá-la, fala que ela deveria escrever uma carta, que ele levaria essa carta, procuraria esse cidadão e mandaria entregar uma carta para ele. Ela fica feliz, não sabe nem o que escreve, ele dita a carta, ele encaminha essa carta, só que o nosso jovem não traz resposta nenhuma, né? Então o pretendente da Nastenka não respondera. E ela fica muito tristonha, muito desesperada, se sente completamente abandonada, completamente traída, né? Nós podemos dizer, e desiludida. Esse jovem representava uma expectativa da vida melhor, né, para ela. Só que ela percebe também que o seu atual interlocutor tinha expectativas afetivas em relação para ela, né? E ele acaba se confessando, falando que realmente gostava dela e que a amava, né? E ela pergunta para ele se ele seria diferente, né? Se ele agiria diferente com ela, né?
se ele não enganaria, trataria com carinho, com respeito e consideração. E ele fala que sim, e ela acaba que resolve pegar esse jovem como segunda opção, né? Ou seja, na falta do amor ideal, nós temos aqui um amor de segunda mão, um amor paralelo. E acaba que para ele tá ótimo, eles ficam muito felizes, e começam a caminhar, né, deixando esse canal e fazendo planos. Quando eles olham para o horizonte, tem uma figura masculina, um outro jovem, em pé logo à frente, olhando fixamente para eles. E ele fala: Nastenka, é você. E ela vai e sofre uma explosão de alegria, né? E corre para esse jovem. Era o pretendente que apareceu, resolveu aparecer ali. E abraça, se joga nos braços dele, beija ele, né? E só que se lembra do backup, né? Da segunda mão, e olha para trás, ele está lá completamente paralisado, né? Com o coração partido. Né? E ela volta para lá e dá um abraço, dá um beijo nele e agradece muito, né? Fala que ele vai compreender e segue o caminho dela com o pretendente original. Isso tudo se desenvolve em 4 noites, né? E posteriormente a gente vai ter um epílogo, que é na manhã seguinte, quando o nosso jovem do coração partido se encontra lá no apartamento que ele morava, né, no quarto que ele alugava, completamente destruído, né? Completamente amargurado por ter tido suas ilusões totalmente destruídas, né? Por muito pouco ele não tinha sido feliz, quando ele recebe uma carta da Nastenka, né? Dizendo que queria muito que ele permanecesse nas relações dela, que eles seriam muitos amigos, e tendo certeza que ele compreenderia a situação. Só que ele sofre uma espécie de arroubo romântico, né? E confessa que ele não vai ficar ressentido, que não vai ficar rancoroso, né? Que ele queria ver a Nastenka feliz, e termina com uma frase muito curiosa, né? Vou ler para vocês aqui, a última frase da novela, que é: meu Deus, um momento todo de felicidade, isso não é o suficiente para a vida toda de um homem? E aqui encerra, né, a nossa resposta clara, que é não, um momento de felicidade não é suficiente para a vida inteira de um homem. Na verdade, essa obra aqui em que o autor mais se aproxima do romantismo, podemos dizer assim, mais imbuído, né, de aspectos idealizados, né, de idealismo, completamente diferente da obra mais conhecida e mais famosa do Dostoiévski, que geralmente é a sua obra de introdução. Muito pouca gente eu conheço que lê esse autor começou lendo Noites Brancas, ou Duplo, ou Gente Pobre. Sempre Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, né? Os Demônios, ou até Memória da Casa dos Mortos. E o fato é que, muito embora essas obras da fase inicial do Dostoiévski sejam muito bem escritas, né? Elas não possuem a mesma densidade psicológica, né? A mesma profundidade literária das obras da maturidade, o que é completamente compreensível, né? Nós temos que pensar que os autores, eles amadurecem ao longo da vida, então é muito natural que a fase tardia seja uma fase de maior robustez literária, né? De maior robustez intelectual. Mas, de todo jeito, é um conto bastante interessante, né? Uma novela, na verdade, que merece ser lida, principalmente se você tem o interesse de ler a obra completa, quase completa, desse autor. Uma análise sobre a personagem, sobre aspectos psicológicos, é só compreensível dentro de uma perspectiva romântica mesmo, porque essa ilusão mantida pelo protagonista aqui, que se vê trocado, né? Ele se aproxima muito de ter a felicidade em suas mãos, mas ele é trocado por outro indivíduo, né? Ele era, na verdade, uma espécie de pneu de estepe. Isso, em termos concretos, na vida real, não resulta em boa coisa, né?
não serve de consolo o sorriso e a gratidão da amada, né, a amizade da amada. Você quer o objeto do seu amor. E nada é pior do que um amor que não pôde ser vivido, né? A expectativa de um amor que não se concretizou. Você nunca vai saber se você poderia ter sido feliz ou não, mas você precisa tentar. Então, essa parte idealizada, ela só tem sentido num aspecto romântico. E para quem já viveu situação semelhante, sabe que é uma verdadeira desgraça você ser tratado como segunda opção, você ser trocado por outra pessoa. Mas enfim, nós recomendamos a leitura, naturalmente, né? Um autor muito importante, que nós gostamos muito, embora também das obras do período inicial da sua carreira literária, né? Mas nós encerramos por aqui, esperamos ter dado a contribuição, esperamos que os colegas tenham gostado, e se tiverem chegado até aqui, nosso muito obrigado, não deixe de se inscrever no nosso canal. Então, um grande abraço e até a próxima.